E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, espero que com você também. E hoje eu vou falar sobre um assunto que permeia a vida da maioria da gente, imagino eu, que é a ansiedade. E o fato de eu falar sobre isso hoje é porque hoje eu tô num dia bem, tô tranquila, tô em paz, tô com energia elevada, não tô enérgica, tem dias que eu tô tipo numa energia, mas hoje sim eu tô super tranquila, tô em paz. Porém, ontem eu tava um pouco ansiosa. É muito doido porque não sei se você se sente assim, mas parece que eu tô sempre de um extremo ao outro, sabe? Balançando entre sentimentos e emoções. Num dia eu tô, tipo, super ansiosa, no outro eu tô triste, no outro eu tô super feliz, no outro eu tô super enérgica. E às vezes parece que aparentemente não tem uma razão muito específica para aquilo. Não sei, enfim, não sei se você se sente assim também. Coloca nos comentários e como é que você lida com esse turbilhão. Mas enfim, o fato de eu vir trazer esse assunto hoje é justamente porque as minhas manhãs, pelo menos ultimamente mais ainda, têm sido muito reflexivas. Então, eu tenho percebido um padrão que eu paro, acordo, vou pra academia e tal, e eu vou observando involuntariamente, tipo, como é que meu corpo tá se sentindo, como é que eu tô me sentindo naquele dia, né? O que é que se passa aqui dentro e etc. Naturalmente eu teço uma comparação com o meu dia anterior, que no caso ontem eu tava bem ansiosinha e hoje eu já tô mais em paz, sabe? Tô mais tranquila no momento presente e etc. Isso é um exercício muito interessante, que não é muito proposital, mas que agora eu tô meio que percebendo eu fazer isso e é bem legal, sabe? Até pra se conhecer. Mas o ponto é que eu, pelo menos, cara, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Desde a infância, é, tiveram alguns episódios na minha vida que me faziam não estar no momento presente. Me faziam pensar, tipo, será que X coisa vai durar pra sempre? Ai, será que isso vai acabar em algum momento? Ai, tomara que tal momento chegue, sabe? Então, eu sempre me lembrei, me lembro de ter sido uma pessoa assim. Só que durante algum tempo, mais pra minha infância, né, especialmente falando, é, era mais uma questão circunstancial. Ou seja, quer dizer, eu não sei nem se não é que não seja também hoje em dia, mas o que eu quero dizer era que, sei lá, vou dar um exemplo, porque eu também não quero, tipo, abrir completamente a minha vida, nesse momento pelo menos, mas todo mundo já passou por bullying, né? Então, a gente sabe que é uma parada que é meio que circunstancial. Tem uma circunstância que tá acontecendo, fulano faz bullying com você porque ele acha legal zoar alguma coisa específica em você, sabe? Só que o ponto de, ah, mudei, tipo assim, terminou o ano, ou mudei de turma, ou mudei de escola, ou coisa assim, tipo, teoricamente acabou, né? Não se migrar pra outro lugar com outras pessoas, etc. A gente sabe que criancinhas, sei lá, pelo menos na minha época eram um pouco perversas, mas enfim. É... Então, passado aquilo, meio que, tipo, saído do ambiente e tal, tava mais ok, sabe? Mas o que eu sinto atualmente é que é uma coisa que foge ainda mais do nosso controle. Não sei explicar. É muito mais intenso, é muito mais constante e é muito mais é, invisível, só que não tão invisível assim, porque no fundo eu acho que a gente já sabe a razão de estar todo mundo se sentindo ansioso, sabe? Que justamente são, já tá um clichê, cara, mas são as redes sociais, é o excesso de consumo de internet, de estar em tela o tempo inteiro, de estar acompanhando a vida do colega o tempo todo, ou de estar compartilhando a sua vida a todo segundo, a todo instante. Meu Deus, eu não posso nem ficar de fora, nem posso deixar que os outros fiquem de fora do que está acontecendo comigo. Sabe? Você entende? Isso tudo intensifica esse sentimento, essa angústia de ainda não cheguei lá, de ainda não tô lá, mas onde é esse lá, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, é invisível, porque, tipo, não é nada palpável, sabe? Só que ao mesmo tempo
você sabe a motivação, mas você tá tão... Ah, vamos lá, vamos só abrir aqui, vamos começar. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas porque se tornou um hábito, sabe? E que muitas vezes a gente não problematiza tanto. Acho que falta mais a gente viver de verdade, sabe? Viver, não só viver a nossa vida, ou seja, parar de olhar demais a do colega, mas tipo viver mesmo. Porque a partir do momento que a gente vai fazer uma viagem com a intenção de tirar uma foto na Torre Eiffel pra postar, tipo, a gente não tá vivendo efetivamente o momento, entende? Então, isso obviamente contribui para o que a gente está sentindo. E ao mesmo tempo a gente se sente prisioneiro disso, porque por diversas razões a gente está tão atolado nisso, e gente com outras questões ainda mais. Porque, por exemplo, não bastasse o vício, ainda tem o excesso de publicidade, porque tudo é para vender, tudo é para você comprar, tudo é para você estar na moda, para isso e aquilo. E aí, se você não bastasse ser viciado, que tipo de conteúdo, sabe, você consome, velho? Se for ainda conteúdo que te instiga a comprar ainda mais, e comprar impulsivamente, você ganha mais um problema, né? Tipo, dívidas, tá sempre como um cachorro atrás do rabo, sempre naquele limbo, sabe? E comprando coisas que não fazem sentido, mas o assunto aqui não é compras. Não é compras, enfim. Mas o que eu quero dizer é que as camadas podem se aprofundar ainda mais a depender do que você tá consumindo, do que você tá vendo na internet. Que não bastar você estar o dia inteiro nisso. E em rede social, tipo, é muito também sobre o que você tá fazendo lá, entende? Então, ontem eu tava vendo uns vídeos sobre isso, porque ultimamente eu tenho me sentido de algumas formas, sabe? Tipo, de muitas, né? Como eu já acabei de falar. Às vezes, quando eu tô triste, tipo, parece que eu tô num pêndulo, né? Tipo, de um extremo ao outro. Ou eu tô triste, tô ansiosa, ou do nada eu tô muito feliz, sabe? Do nada eu quero isso, do nada eu quero aquilo. Eu sou muito influenciada, todo mundo é, né? De alguma forma. A gente pode não ser das pessoas mais influenciáveis, mas a gente é um ser social, sabe? A gente vê, a gente quer, a gente... Eu não sei se tá ficando muito claro, mas o ato de assistir isso, mesmo que involuntariamente, mesmo que imperceptivelmente, influencia um pouco mais a gente. Por exemplo, sair um pouco do abstrato. Eu faço academia especialmente pela minha saúde mental e para me manter ativa, né? Porque eu sei que se eu disser, não, eu tô numa fase que se eu disser, eu vou sair pra correr, tipo, eu não vou correr todo dia, sabe? Vou correr 2, 3 vezes por semana, e eu sei que a academia vai ser melhor pra mim, pro presente e principalmente pro meu futuro. Quero ser uma pessoa sempre, tipo, o mais próximo do saudável possível. Só que, tipo, eu não ligo muito pro corpo, entende? E aí, tipo, eu tava vendo uns vídeos de fisiculturismo e tal, e de um cara que é bem famoso, acho, na internet, e bem engraçado também, que avalia, né, se a pessoa tá tomando substâncias pra ficar mais forte ou não. Enfim, e aí eu me senti um pouco, tipo, tentada a, tipo, me exercitar ainda mais. Tipo, se eu faço meia hora, fazer... vamos tentar fazer 45 minutos. Não vamos pular esteira hoje, não. Vamos fazer um cardiozinho após terminar, sabe? E, tipo, isso é bacana, sabe? Só que o ponto é isso, não é nem problematizando, mas pra você ver, o tipo de conteúdo que você assiste meio que conduz você, nem que seja um pouquinho. Quando você vê, quanto mais você consome, mais imerso você tá naquilo. E é tipo, o que você tá consumindo, sabe? Enfim, perdi a linha de raciocínio. Lembrei. E ontem eu tava pensando sobre como às vezes a gente tá ansioso por sabe? E como eu tenho me sentido muito saturada da minha própria vida, saturada da minha rotina, e eu tava pensando, cara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar durante muito tempo fazendo a mesma coisa, que pode ser problemático, né? Já que os frutos a gente colhe com tempo, esforço e vai vindo ao longo justamente do tempo. Eu tava, caraca, velho, que saco, que saturação disso tudo, dessa mesmice. E hoje eu voltei
acordei pensando sobre isso. Caramba, velho. Saturada, eu tô nessa rotina há o quê? 4 meses, quase 5, sei lá, 4, 5 meses, não sei. Me mudei pra cá e desde que eu me mudei pra cá, tipo, tanto de coisa aconteceu, sabe? Fiz uma grande viagem em dezembro, tipo, me demiti de vir pra cá. Tô há um tempo já vendendo os meus doces. Tenho aprendido muito com esse processo. Já fiz uma outra viagem, já vou fazer uma outra viagem. Depois vou dar uma pausa de viagem, né, gente? Dinheiro. E sim, entrei pra academia, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Tenho tido mais tempo, tô criando mais conteúdo pra o YouTube. Enfim, várias coisas que eu tenho feito. E tô saturada. Porque, sabe, tipo, tem que estar o tempo inteiro acontecendo, tipo, muitas coisas e muitas novidades. E, uau, não, novidades? Não, porque aconteceu essa semana só foi isso. Sabe, tipo, porque parece que nada nos motiva, sabe? Porque parece que se desacelera um pouco, porque a gente precisa disso. São momentos assim, na vida, às vezes tudo acontece ao mesmo tempo e depois e desacelera pra gente poder digerir, né, o que tá acontecendo, pra depois subir. Isso é a vida, sabe? Mas parece que tô normalizando e viver sempre lá, sabe? Sempre lá, e com a respiração aqui, sabe? E, cara, precisa as coisas acontecerem, senão minha vida tá muito morna, sabe? Que loucura, velho. E foi uma percepção que eu queria compartilhar, porque eu parei e pensei, mano, minha vida tá saturada. Minha vida tá um saco, tipo, mano, a vida é isso, sabe? É você que tá demais na internet, você que tá demais consumindo coisas dos outros, as opiniões, a vida perfeita, sabe? Cara, para, velho. Para, diminui, relaxa. O ano ele passa assim, ó. Tanta coisa ainda vai acontecer, mas vai acontecer no tempo que tiver de acontecer, porque às vezes a gente precisa passar por certos momentos de. Não é estagnação, mas tipo de mais lentidão pra gente aprender algumas coisas e também para o nosso corpinho, nosso coração, nossa mente suportar. Porque quando vem a gente sabe que é tudo de uma vez, sabe? E ninguém aguenta ficar o tempo inteiro vendo tudo de uma vez. Pô, você pega um exemplo que eu não sei nem se faz sentido, mas, por exemplo, esse pessoal que já da infância já se tornou famoso, já da infância já todo mundo prestigia e é famoso e é muito dinheiro e já tá resolvido na vida. Véi, você consegue entender, tipo, a mente ela não tem um espaço pra compreender. Então, se você não blinda ela, se você não vai mastigando o processo, como é que você lida, sabe, com tudo isso? Então, tá tudo como tem de ser. E foi pensando justamente nisso que ontem eu parei e pensei, cara, isso não tá normal. Não tá nem um pouco normal. Eu tava vendo um vídeo de uma menina que falava justamente sobre as redes sociais e ela fala, cara, qual foi a última vez que a gente teve prazer? Qual foi a última vez que eu tive prazer em ficar na internet? Porque eu falei, cara, de fato, velho. Eu lembro quando eu era adolescente e tal, eu voltava pra casa, vou mexer no celular, na internet e tal. Tipo, eu não pensava em ficar nisso na escola, até porque durante uma certa fase eu nem tinha, né, o celular direito. E hoje em dia tá tão acessível constantemente que a gente só, não tem nada pra fazer. A gente não se descobre, a gente não sabe nossos gostos. Tipo assim, eu tento ficar um dia usando menos a internet e tal. E eu fico, caraca, velho, o que eu vou fazer? Aí eu vou limpar a casa. Vou limpar a casa, tal, parará. Às vezes não tem nem mais o que limpar. Sabe? Tipo, vou ajeitar meu guarda-roupa. Não tem mais coisa pra doar. Velho, eu lembro que na pandemia foi uma época de bastante ansiedade. Foi uma época que eu comecei a treinar meu desapego. E eu comecei a desfazer de coisas. E aí, nessa mesma época, isso durou, eu acho que cerca de, sei lá, 2 anos, 3, não sei. Toda vez que eu tava me sentindo ansiosa, eu abri meu guarda-roupa. O que é que eu posso jogar? O que é que eu posso botar pra doar? O que é que eu posso me livrar? Sabe? Tipo, caraca, velho. E agora eu tô numa fase que eu tento limpar as coisas e organizar quando eu tô me sentindo assim.
Eu canalizo geralmente em coisas físicas, sabe? Não me pare pra estudar, ler, ficar quietinha, meditar, porque é meio complicado pra mim. Mas, quem assistiu um vídeo de algumas semanas atrás, sei lá, eu fiz uma semana sem usar essa plataforma. Falo plataforma, né? Vai que me bana daqui, enfim. Ainda quero crescer muito, ganhar com isso e não precisar ter medo de voltar pro CLT. Enfim, a realidade é essa, tá? Mas enfim, eu gosto de compartilhar, obviamente, se fosse o conteúdo, conteúdo falado por outras coisas que a galera se interessa mais, né? Enfim, tô aqui tentando em algum momento rentabilizar com uma coisa que faz sentido pra mim, que são as reflexões, coisas que eu já faço naturalmente. Mas o que eu quero dizer é, fiquei uma semana sem, né? Me desafiei, foi difícil, mas consegui. Só que do que adianta, né? Depois de só uma semana eu só voltei e só usando tanto quanto ou às vezes até mais. Ao ponto de que, tipo, eu durmo muito tarde, tipo, vendo vídeo, sabe? Eu passo, se eu tô num dia de folga, tipo, fico vendo vídeo o dia inteiro. Velho, me falta mais me descobrir, me falta mais encontrar prazer em outras coisas. Eu lembro que eu gostava de cantar. Mano, na minha adolescência, tipo, eu voltava pra casa, queria voltar logo pra poder cantar, sabe, as minhas músicas em inglês. Aí, não. Hoje eu vou conseguir pronunciar direitinho tal música, tipo, a época do Justin Bieber. Ah, One Time. Eu quero muito. Eu ficava, tipo, lá a tarde inteira. Repetia a música, repetia a música. Aí teve também fase que eu me exercitava e me exercitava sozinha. Abri o YouTube pra ver os meus vídeos de exercício físico e ia acompanhando. Então, tinha o prazer no exercício físico, tinha prazer em cantar, tinha o prazer em escrever. Tem minha época que eu escrevia muito. Aí chegava do cursinho e tal, ia pra pracinha que tinha no condomínio e ficava lá escrevendo e criando coisas, sabe? Me expressando. Eu tinha muito prazer nessas coisas. Tinha um blog que eu alimentava. Cara, eu já fiz Muay Thai. Como é que isso se perdeu? Como é que isso se perdeu? Que a gente parece que não tem saco nem de se descobrir, não tem saco nem de... o que é que eu vou fazer de diferente hoje? Vou tentar fazer uma receita, sei lá, que você gostar. Pior que você não sabe, né, que você gosta. Então, eu quero meio que retornar a isso, sabe? Resgatar, essa é a palavra, resgatar um pouco disso. Sei que não vai ser exatamente como, e a ideia não é que seja exatamente como, sabe? Mas eu quero sair um pouco desse limbo. Então, eu vou tentar fazer um exercício comigo de diminuir o meu consumo de tela, de internet no geral, especialmente de ficar consumindo vídeo. Eu adoro a plataforma. Ai, meu pai. Gosto muito. Tipo, o que o Instagram talvez seja pra você, essa plataforma é pra mim. Eu acho muito divertido, sabe? Ver a interação das pessoas, aprender com elas. E às vezes certos conteúdos que são interessantes, são de aprendizado, mas que me geram muita ansiedade também. E tá sempre o tempo inteiro uma coisa leva a outra e quando você vê, você tá, tipo, descamba de um lado, descamba em outro, tá vendo conteúdo, tipo, nada a ver, fofoca, sabe? Por exemplo, desse canal que eu falei e fala sobre... Enfim, é um Nutri que faz vídeos legais, engraçados. Só que aí, tipo, às vezes ficar lendo os comentários, são comentários tóxicos, sabe, das pessoas, eu fico tipo, ai meu Deus, não gosto nem de escutar esse tipo de coisa, às vezes eu passo a parte do comentário. Então, sei lá, a gente normalizou tudo isso. Então, pensando nisso tudo e pra minha saúde, pro meu bem-estar, vou me esforçar, vou tentar. Eu não vou dizer assim, não vou usar, não. Porque eu acho que a restrição, ela não é também o caminho. A gente tem que entender que essa também é um pouco da nossa realidade moderna, sabe? E que a internet ajuda muito a isso. Não é sobre vilanizar, mas é sobre ter um uso consciente, um uso presente mesmo. Eu já faço academia, não ouço, não boto um fone, não assisto nada, não toco no celular pra não ser ver a hora. E só. Então, minhas primeiras 2 horas do dia geralmente são 100.
Mas que adianta também depois só descambar e só usar, sabe? Enfim, eu quero ver como eu me sinto, quero especialmente diminuir meus níveis de ansiedade. Eu acho que vai ajudar muito. O janeiro dos últimos meses foi o mês mais ansioso pra mim, mas por conta do dinheiro e vendas, etc. E tudo novo, cenário novo. Porém, uma coisa que me ajudou muito foi abrir mão do controle. Até eu acho que já fiz vídeo sobre. Se não foi a Havaiá em algum momento. Eu acho que já fui a. Enfim, isso aqui vai depois. Mas isso me ajudou, tipo, uns 50%. Deixar entregar, sabe? Parar de tentar controlar os eventos. Mas eu acho que um outro ponto que pode me ajudar, pelo menos se já ajudou uns 50, pode ser mais uns 40, 45 talvez, seja diminuir esse consumo. Porque vai me ajudar a diminuir comparação, voluntária ou involuntária, sabe? Me ajuda a focar mais na minha vida, ter mais contentamento e felicidade com as minhas vitórias diárias, etc. Então, é mais ou menos sobre isso. Vou diminuir o consumo de vídeo, rede social no geral, o TikTok mesmo. Eu não vou dizer que eu abandonei completamente, que eu tenho desinstalado, porque como eu vendo os doces, vez ou outra, eu posto um conteúdo lá, né, com a ideia de, cara, usar a seu favor, se eu puder ganhar dinheiro, pô. Não quero ser hipócrita também, mas é uma forma de divulgar, sabe, o meu trabalho. Uso o Insta também pra divulgar, mas são plataformas que, assim, nem fede nem cheira, não gosto. O TikTok eu já usei muito no passado, eu era viciada, até que eu botei um ponto final nisso. E hoje em dia, tipo, nem paciência, nem vontade eu tenho mais. Então eu quero meio que fazer um pouco disso com essa plataforma aqui de vídeo. E, enfim, focar mais na minha vida. E eu vou compartilhando, falando num vídeo ou outro como eu tenho me sentido, se eu tenho conseguido. Um ponto que dificulta um pouco é que meu namorado, ele também, não, ele é viciado em scrollar. Ele sim, é um viciado nato em scrollar. E vídeo curto, Instagram, etc. Mano, é o dia inteiro. É o dia inteiro, sabe? Vídeo curto não, é muito raro você me pegar num vídeo curto, de verdade. Porque desde que eu parei com o TikTok, eu tento levar isso pra qualquer outra rede social. Ou quando ele não tá assim, ele tá, tipo, vendo vídeos, ou no computador, ou na televisão, e às vezes me chama pra ver. Então, eu não quero... Na semana que eu fiquei sem, a gente tinha ido no show do Léo Lins, e aí ele, vamos assistir o show anterior e tal, aqui pela internet. Eu falei, não, tô na semana sem YouTube, me chame na semana que vem. E aí, tipo, às vezes a gente, né, quer assistir algo juntos e acaba sendo o YouTube. Eu vou tentar que quando a gente assiste a coisa juntos seja tipo um anime e tal. A gente já não tem mais serviço de streaming. Também eu não sou viciada em série, em filme, nada disso. A gente cancelou de qualquer modo, mas ainda tem... o único que a gente tem é o Crunchyroll, que é pra ver anime, que é super baratinho e tal. Enfim, vou tentar que seja isso, pra justamente não ficar pulando de vídeo e vendo coisa assim que acaba... que é engraçadinho, mas que acaba sendo meio tóxico. Confesso que não dá pra evitar 100%, sabe? Mas vou tentar, pelo menos no que eu tiver mais controle, que é de mim mesma, do meu dia e tal, tentar diminuir. E é isso, vou comentando aqui, compartilhando, ver como é que tá sendo a trajetória. E pra vocês também um incentivo, sabe? Vai aos poucos, vai no seu limite, mas eu acho que hoje em dia eu acho que faz bem pra todo mundo, porque só não vê quem não quer, que tá super exagerado, sabe? Depois tá todo mundo ansioso, se sentindo mal, não sabe por quê, mas no fundo sabe, porque muita gente fala sobre isso e a gente sabe que é um exagerado. Vai, só desliga um pouco, sabe? Para e vai refletir o que é que eu gosto, o que é que eu posso fazer de diferente hoje. Vai tentando um dia de cada vez, sabe? Hoje consegue, amanhã não, e aí vai. Enfim, mais saúde pra vocês, mais tranquilidade, paz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Acho que é sempre o intuito, é compartilhar. É também um pouco portfólio da minha vida isso aqui. Comento muito sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre minhas descobertas nesse processo que é a vida. E é isso, um beijão pra todos, que fiquem bem. Qualquer coisa pode falar comigo,
aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, engaja, se inscreve no canal, vamos fazer a gente crescer, que eu quero dar um fim nessa possibilidade de voltar pro CLT de uma vez por todas. E por hoje é isso, gente. Um beijão e até mais.